Olá pessoal, sejam bem-vindos para o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai dar início à nossa playlist de Word. Esse vai ser o primeiro vídeo de alguns vídeos que eu vou estar criando, ensinando passo a passo de como você trabalhar com Word de forma eficiente. Nesse primeiro vídeo a gente vai entender sobre o grupo fonte, formatação, conhecer a área de trabalho e mais outras formatações que possivelmente você não conhece, e acredito que isso facilitaria no processo de você desenvolver seus trabalhos como TCC, como currículo e outros tipos de documento. Primeiro ponto que você precisa entender, na verdade, é você identificar, compreender a estrutura do Word. Então, a gente vai entender aqui sobre a área de trabalho do seu Word aqui. Então, o primeiro ponto que você precisa identificar é que ela se comporta aqui como se você estivesse trabalhando com um A4, né? Que é o tamanho de uma folha de sulfite. Então, depois que você entendeu essa informação, vamos compreender que a gente vai iniciar um documento novo em branco. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nesse menu arquivo, mas só de início para você compreender essa informação. Então, vou clicar aqui no menu arquivo, vou iniciar aqui um documento em branco. Na verdade, eu já estava com ele como um documento em branco, mas só para deixar claro aí para vocês, então a gente iniciou aqui com um documento em branco. Como eu falei para vocês, a gente vai compreender a nossa área de trabalho. Então, temos aqui a nossa folha. E aí você tem essa navegação aqui à direita, ó, para você se posicionar e encontrar o documento de forma mais fácil. Além dessa informação, eu acho importante no início que você vai começar a trabalhar com um documento específico, você está aqui no menu página inicial, compreenda que nós temos aqui o menu exibir e na verdade todos os outros menus. Nesse caso aqui no exibir, você pode habilitar algumas configurações que já pode vir pré-definida ou não. Nesse caso aqui, ó, quando eu clico nessa opção, nessa caixinha de seleção, ele tem essa opção de régua que não está habilitada. Então você pode habilitar ou desabilitar. Isso facilita a visualização e o tamanho das suas margens aqui que você possa vir a trabalhar. Linha de grade, caso você queira ajustar a informação, nesse caso a gente não precisa. E o painel de navegação. Quando você está trabalhando com um documento bastante extenso, é interessante, porque aí você tem títulos, você tem páginas e você tem resultados aqui, caso você busque um tipo de informação. Vou manter aqui em páginas, então já temos essa primeira estrutura, habilitamos aqui no menu exibir. Vamos conhecer um pouco mais sobre os menus aqui na parte superior, como o menu página inicial, e aí se você clicar, você vai perceber que temos demais outros menus aqui, ó. Então, menu inserir, desenhar. Então, de acordo com que você clicar em cada um dos menus aqui, você vai perceber que eles são organizados por grupos. O que significa isso? Significa que você tem o menu aqui na parte superior e aí ele tem relação com cada um desses grupos. Quando a gente fala menu página inicial, significa que são aquelas informações de grupos do início, né, do começo. Então, nesse caso aqui, ó, no página inicial, eu tenho aqui tudo relacionado a fonte, alinhamento, estilo e assim por diante. Então, todos os menus ele vai ter seus grupos aqui, ó, e o grupo fica escrito aqui embaixo. Então, é até uma forma interessante de você memorizar e aprender onde fica cada uma dessas informações. Nesse caso aqui, menu página inicial, ó, então você vai ter grupos relacionados. Aí entra uma observação. Se você clicar nos próximos, todos os outros vão separar por grupo. Ele tem uma separaçãozinha aqui, tem uns grupos que tem bastante informação, tem outros que tem uma quantidade menor. Então depende muito de cada um deles. A gente não vai abrir cada um deles aqui, porque nas aulas seguintes a gente vai compreender um pouco mais sobre cada um dos grupos. É importante que você entenda essa informação. E dando continuidade nessa primeira etapa, você clicando aqui no menu página inicial, você vai observar que cada um desses grupos ele tem uma setinha aqui no cantinho, e é um ponto bastante interessante. Nem todos vão ter essa setinha, mas a grande maioria sim. Quando você clicar nessa setinha, normalmente ele abre uma linha de detalhes relacionada a essa informação. Então, por exemplo, a área de transferência, ele me deu mais informações relacionadas à área de transferência aqui. Se eu clicar aqui nessa opção, eu estou tendo uma pré-visualização nesse grupo fonte, e aqui eu tenho algumas informações, tem algumas ferramentas aqui. Se eu clicar aqui em cima, ele vai me abrir uma janela dedicada relacionada à fonte, que aí eu vou ter mais especificações de fonte, mais algumas variações e alguns detalhes e até informações avançadas. Então, esse é um ponto chave. Além dos menus, você tem os grupos, você pode abrir mais informações de forma mais avançada sempre que aparecer essa seta. Lembrando que nem todos têm essa opção, tá? Então, de forma rápida aqui, a gente compreendeu aqui os menus. Um pouco mais acima, ó, eu estou trabalhando com a versão 2016, lembrando que a grande maioria delas já tem isso aqui, ó. Normalmente você pode marcar essa ferramenta, salvar automaticamente também. Depois a gente vai entender mais propriedades sobre esse assunto, mas o ponto chave aqui é que você pode definir esse menuzinho aqui com ferramentas, diria que você utiliza com frequência grande, como salvar, como novo. Então você pode clicar nessa setinha aqui e aí você pode habilitar, ó. Nota que já tem uma quantidade aqui, né, que essa
barra de ferramentas de acesso rápido, que é esse menuzinho pequeno que fica aqui em cima. Ele já vem alguns pré-definidos que eu já habilitei, por exemplo, aqui o salvar automaticamente, que é esse botão. Por exemplo, aqui o novo, quero ele aqui em cima, marco aqui, ó, ele já aparece aqui. Então eu posso abrir um novo documento de forma fácil e rápida também, tá? Além dessa informação, você pode habilitar outros aqui. Então isso é um ponto bem interessante aí para você melhorar a qualidade visual. Dando continuidade aí ao nosso Word, você tem uma barrinha de pesquisa. Aqui você poderia pesquisar sobre informação dentro do conteúdo, ou você poderia pesquisar ferramentas específicas, né? Então nesse caso aqui eu posso digitar aqui novo, ó, ele já aparece algumas opções aqui relacionadas a novo. Então caso você não esteja encontrando aqui, tenha dificuldade ainda para compreender os menus, você pode pesquisar aqui em cima. Dependendo da versão, essa pesquisa ela aparece um pouco diferente a disposição dela, mas está escrito pesquisa, tá? À direita nós temos algumas informações que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente, mas o ponto chave que você deve entender é que aqui meu menu, ele está aberto. Então se você observar, normalmente ele tem uma setinha aqui na parte inferior, e você tem algumas opções, por exemplo, ó, modo tela inteira, ó, ele recolhe tudo, você toca nesses 3 pontinhos, ele volta novamente, e aí você tem outras variações aqui, ó. E caso, mas cadê aquela setinha? Não tô encontrando ela aqui novamente. Você pode dar um duplo clique em qualquer um desses menus e ele fixa essa informação. Se você tiver com dificuldade, todas as vezes que você entra ele tá assim, aí você clica, ele abre, e quando você toca aqui ele fecha novamente. Se isso for ruim para você pode, para fixar ele, você pode fazer dessa forma, duplo clique e ele vai fixar o seu menu, tá? Então essa setinha ele serve para você definir essas configurações aqui, tá? Até ocultar a barra de ferramenta de acesso rápido, né? Então você pode habilitar qualquer uma dessas opções. Dando continuidade, na parte inferior nós temos a barra de status, que aqui você mostra, ele na verdade ele mostra aqui para você a quantidade de páginas, né? Ó, número de palavras que aparece no seu texto, caso você tenha, né? Então você pode ter um número específico aí, ó, ele já aparece aqui pra gente. Vai atualizar a informação, ó, número de palavra. Então, de acordo com você vai digitando a informação, ele já vai aparecendo aqui, ele já vai atualizando, ó. Então, digitei mais uma outra palavra, ela apareceu aqui, número de páginas. Aqui nós temos mais algumas configurações também, mas o ponto interessante que vocês precisam entender, além da ferramenta Zoom, que isso facilita no processo de visualização do seu conteúdo, seria esses modos de exibição aqui embaixo. Então, nessa primeira opção, que é o do meio, que a gente está trabalhando agora nesse exato momento, nós estamos trabalhando aqui, ó, se você passa o mouse levemente em cima, ele aparece o nome, que é layout de impressão. Você tem essa opção de modo tela inteira, no caso, né? No modo leitura, diria que é o nome que está aparecendo ali, né? Então, essa opção, ó, ele dá essa prévia aqui, como se fosse um modo que você pode navegar entre as páginas. Eu não gosto muito dele, na verdade depende do tipo de conteúdo, voltando aqui para o anterior. E aí temos esse outro modo aqui, que é o modo layout da web. Nessa opção, ele dá a sensação de você estar trabalhando com uma página da internet, né? Então, esse aqui é o modo principal. E para finalizar aqui nós temos o zoom. Se você dá um duplo clique aqui em cima, ou um clique mesmo, ele já abre as opções pré-definidas de zoom, né, que é a porcentagem da sua visualização da sua tela, e mais outras configurações. Bom, para a gente finalizar esse ponto chave aqui, a gente deu início aí a trabalhar com a nossa aula de Word, a gente compreendeu a nossa área de trabalho. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist de vídeos falando sobre formatação, compreendendo, desvendando o Word aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem um like aí. Não esqueçam de acompanhar a nossa playlist aí de Word, tá? Então, se vocês gostaram, já se inscrevam no canal para ajudar aí, dar uma força aí no canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.